Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo nós teremos um relato de traição e também um assunto que está em evidência nos dias de hoje, não é? Sobre pais solteiros. Nós acompanharemos esses dois assuntos. Primeiro, o nosso relato de traição e eu volto para conversarmos sobre esse relato. E depois vamos continuar o nosso vídeo, tá certo? Assiste aí. Vamos ao nosso relato de hoje, pessoal. Minha esposa tem 29 anos e eu 31. Ela está me traindo. Olá, somos casados há 3 anos e moramos na Austrália. Esta manhã, descobri que minha esposa estava conversando secretamente com outro homem pelo celular. Pelo código do número de telefone, pude perceber que a pessoa com quem ela estava falando é do Reino Unido. Isso me fez sentir que ela pode acabar me traindo se eu ficar com ela pelo resto da minha vida. Hoje de manhã, nós dois estávamos acordados por volta das 8 da manhã. Ela me disse que eu poderia continuar dormindo se quisesse, porque ela ia deitar no sofá, dizendo que estava com dor nas costas. Depois de um tempo, olhei quieto pela fresta da porta para ver se ela estava dormindo. Para minha surpresa, ela estava segurando o celular na orelha e falando suavemente com alguém. Não consegui ouvir claramente o que ela estava dizendo. Continuei observando por um momento. Então, ela provavelmente notou o silêncio no meu quarto porque eu tinha parado de assistir algo no meu celular. Quando ela me viu, imediatamente fez de conta que estava dormindo. Nesse momento, peguei o celular dela e perguntei o que ela estava tentando esconder de mim. Ela se recusou a desbloquear o celular no início, e eu fiquei tão bravo que a ameacei de quebrá-lo porque eu tinha certeza de que ela estava escondendo algo. Quando ela finalmente desbloqueou o celular, fiquei chocado ao ver que a conversa de chat tinha começado em 7 de novembro do ano passado. Era uma conversa longa com muitas chamadas de voz no meio. Eu estava extremamente furioso e chateado, então não consegui ler as mensagens com atenção. Eu apenas passei pelos alguns dos chats mais antigos. Quando perguntei a ela por que estava fazendo isso comigo, ela continuou dizendo que nem conhece a pessoa. Mas se alguém realmente não conhece uma pessoa online, qual é o sentido de conversar tanto tempo, fazer chamadas de voz e esconder isso do parceiro? Para mim, isso revela um lado dela que eu nunca tinha visto antes durante todos os anos que estamos juntos. Hoje me sinto muito decepcionado e magoado. Neste momento, minha cabeça está me dizendo para não dar a ela outra chance. Até o próximo, pessoal. Simples, esse foi bem tranquilo. Ele descobriu uma traição virtual da esposa, não é? Ela se envolveu emocionalmente com outro homem. O que ele tem que fazer é ter a mesma consideração que ela teve por ele. Ele deve terminar esse relacionamento e seguir em frente, arrumar outra pessoa. É isso que ele tem que fazer. É a mesma consideração que ela teve. Primeiro, ela não o ama, porque quem ama ou quem está apaixonado não se envolve com outras pessoas. É simples. E mesmo que alguém diga que é mentira, que quem ama trai, que quem está apaixonado trai, não entendem de sentimentos. Outros sentimentos te fazem trair. Amor e paixão não permitem. Então siga o seu caminho. Eu sei que ele não vai escutar esse vídeo, não é? Porque é da Austrália e também não entendem português, falam inglês, não é? Então não vão entender o que eu estou dizendo. Mas caso você esteja passando por uma situação assim, você homem ou você mulher, a resposta é a mesma. Siga em frente, não olhe para trás. Simples, não tem mais o que falar. Agora nós vamos ver um assunto muito delicado sobre pais solteiros, não é? Eu fico imaginando a dificuldade que é, tanto para uma mãe solteira quanto para um pai solteiro, não é? Porque as pessoas, elas são o seguinte, são hipócritas as pessoas.
Vocês sabem do que eu estou falando? Eu vou explicar. Ninguém quer ter um filho e ser abandonado, correto? As mulheres reclamam de homens que abandonam elas e os filhos, e os homens também, quando acontecem situações assim de serem abandonados pela mulher, por causa de farra geralmente, né? Por causa de outra pessoa, que são esses momentos de abandonos, na verdade, ninguém gosta de ser abandonado. Essas pessoas que reclamam de serem abandonadas nunca querem relacionamento com pessoas que têm filhos já. Perceberam isso? As mulheres evitam homens que são pais solteiros e os homens evitam mulheres que são mães solteiras. Estão entendendo, não é? Mas quando abandonados e estão criando filhos sozinhos, reclamam. Estão entendendo, não é? Esse assunto é bem interessante. Assiste aí. As dificuldades dos pais solteiros. Pais solteiros enfrentam desafios significativos, incluindo a sobrecarga de tarefas, trabalho, casa e criação, dificuldades financeiras com uma única renda, e a necessidade de gerenciar o impacto emocional da separação ou luto nos filhos. A falta de uma rede de apoio e a busca por equilíbrio entre cuidado e novos relacionamentos também são angústias comuns. Os principais desafios relatados por pais solteiros, viúvos ou separados, incluem sobreposição de papéis, necessidade de assumir todas as responsabilidades domésticas, cuidado diário e educação, muitas vezes sem apoio. Gestão financeira, pressão de arcar com todas as despesas sozinho, enfrentando alto custo de vida. Impacto emocional nos filhos, preocupação em como as crianças reagem à ausência da mãe, ao luto ou à separação, exigindo força emocional do pai. Preconceito e julgamento social. Homens, às vezes, enfrentam incredulidade social sobre sua capacidade de cuidar dos filhos, enquanto lidam com a nova rotina. Vida amorosa. Dificuldade em conciliar a busca por um novo relacionamento com a rotina intensa de pai, além da preocupação com a aceitação dos filhos. Aprendizado prático. Necessidade de aprender habilidades anteriormente negligenciadas ou divididas com a parceira, como cozinhar, cuidar do cabelo, roupas e gerenciar a rotina escolar. A experiência é descrita como exaustiva, mas gratificante, exigindo adaptação e, frequentemente, a construção de uma nova rede de suporte, familiar ou amigos. Bem explicativo, não é, gente? Acontece que essa situação, tudo que foi falado aí, que vocês ouviram, acontece mesmo. Mulheres se afastam de homens porque eles têm filhos e são pais solteiros. Elas preferem aqueles que abandonam os filhos porque elas gostam de homens que são mau caráter. A maioria é assim, eu estou sendo sincero. É a mesma coisa de homens. Homens, eles não gostam de assumir filhos dos outros, não é? Aí aceitam tudo daquelas que são erradas. Mas as que são certas, que tiveram azar na vida, não compensa. Você vai criar filho de outro homem. Eu conheço histórias de pessoas que criaram filhos de outras pessoas e os filhos adotivos trataram melhor eles ou elas do que os filhos biológicos. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu conheço história de filho adotivo que cuidou dos pais até a morte, mas os filhos biológicos abandonaram. Estão entendendo? Então eu acho que isso depende muito da pessoa. É claro que tem aquelas pessoas que saem fazendo filho à torto e à direito. Eu estou dizendo daquelas pessoas que tentam a sorte e dão azar de encontrar uma pessoa que não presta, seja homem ou seja mulher. São essas pessoas que eu estou falando, porque elas merecem ser felizes e tentam, mas às vezes não são abençoadas. Eu não entendo por que pessoas ruins são abençoadas e pessoas boas são amaldiçoadas. Eu não entendo. O meu raciocínio humano é limitado. E entre tantas coisas que acontecem, é isso que me afasta dessa coisa sobrenatural, por eu não entender e também não concordar. Ou seja, discordar totalmente. Estão me entendendo, não é? Eu acho que fiquei claro
com relação a essas situações. Eu detesto injustiça, mesmo que seja coisa que aconteça para transformar a gente em pessoas melhores. Mas eu não acho punição algo que transforme alguém em melhor. Pelo contrário, eu acho que faz com que a pessoa fique mais fria, faz com que a pessoa perca as esperanças, faz com que a pessoa passe a não acreditar mais no amor, faz com que a pessoa pare de querer ser boa, porque acha que está sendo um idiota por fazer o bem e ser maltratado. Estão entendendo? Então é por isso que a minha limitação intelectual faz com que eu não consiga entender o significado de tanta sacanagem. Estão entendendo, não é? E não é deboche, não. É constatação. Simples. Parabéns àquelas mães e àqueles pais que não abandonaram seus filhos e que são solteiros porque tiveram o azar de conhecer pessoas que não prestam e, mesmo assim, honram e cuidam de seus filhos, não abandonando eles. Isso é muito bonito. E as pessoas que rejeitam pessoas assim de caráter, é porque essas pessoas também não prestam. São iguais a essas pessoas que a abandonam. Estão entendendo, não é? Eu quis ofender mesmo. Vocês podem pensar vários tipos de xingamentos que passaram aqui agora pela minha cabeça, mas eu não posso falar, porque o vídeo pode ser cortado, se é que vocês me entendem, não é? Mas esse tipo de pessoa é bom que mantenham distância da gente. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Mas, se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.